Você já sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o próprio céu estivesse prestes a falar? Há milhares de anos, um jovem hebreu perdido no deserto ouviu a voz de Deus rasgar as nuvens com um trovão que mudou sua vida para sempre. Ele estava diante de uma escolha: obedecer a um chamado maior ou se render ao caos. Essa história não é só sobre ele, é sobre você. O que você faria se Deus te chamasse hoje? Fique até o fim, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo. Meu nome é Eliel. Eu era apenas um jovem hebreu, nascido na escravidão do Egito. Cresci ouvindo histórias sobre um Deus que nos libertaria, mas nunca imaginei que ele falaria conosco. Não de verdade. Quando atravessamos o Mar Vermelho, senti esperança pela primeira vez. A água se abriu diante de nós, como se o próprio céu estivesse nos guiando. Mas no deserto, a liberdade parecia um peso. Vivíamos em tendas frágeis, sob o sol escaldante, com fome, medo e murmúrios. Meu povo estava perdido, e eu também. Não tínhamos rei, não tínhamos leis, apenas uma promessa que parecia distante. À noite, eu olhava para as estrelas e me perguntava: será que Deus realmente nos vê? Será que Ele sabe o quanto estamos sofrendo? Então, tudo mudou. Uma noite, o chão tremeu. Trovões rasgaram o céu e uma voz ecoou tão poderosa que fez meu coração parar. Era Deus. Ele chamou Moisés ao topo do Monte Sinai e nós, lá embaixo, esperamos. O ar estava pesado, carregado de algo que eu não conseguia explicar. O povo sussurrava, alguns com medo, outros com reverência. Eu não sabia o que estava por vir, mas sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que poderia me salvar ou me destruir. Dias depois, Moisés voltou. Ele segurava 2 tábuas de pedra gravadas pelo próprio dedo de Deus. Seu rosto brilhava, como se tivesse visto o impossível. Ele reuniu o povo e leu as palavras que mudariam nossas vidas para sempre. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Cada mandamento parecia cortar como uma faca. Não farás ídolos, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Eu senti um peso no peito. Essas não eram apenas regras. Eram um chamado para ser diferente, para viver de um jeito que eu nunca tinha imaginado, mas nem todos estavam prontos. Meu amigo Nadab, um dos jovens mais corajosos que conheci, riu das leis. Por que precisamos de regras agora? Ele disse com um brilho desafiador nos olhos. Somos livres. Ele não entendia que a liberdade sem propósito é apenas caos. Dias depois, enquanto Moisés ainda estava no monte, Nadab se juntou a OS, que decidiram construir um bezerro de ouro. Eu vi o brilho do metal, ouvi os cânticos, senti o cheiro de incenso roubado dos rituais egípcios. Era como se estivéssemos voltando ao Egito, ao mesmo paganismo que nos escravizou. Meu coração se partiu. Como pudemos trair tão rápido o Deus que nos libertou? Eu queria gritar, queria detê-los, mas o medo me paralisou. E se Deus nos abandonasse? E se as leis fossem um teste que já tínhamos falhado? Então Moisés desceu, e sua ira era como o fogo do céu. Ele quebrou as tábuas no chão e o som ecoou como um trovão. O povo se calou. Nadab foi punido junto com tantos outros. Eu chorei, não por ele, mas por mim. Eu também tinha dúvidas. Eu também sentia raiva às vezes, vontade de desistir. Será que eu conseguiria obedecer? Será que eu era digno de fazer parte desse povo? Mas o que aconteceu depois foi ainda mais chocante. Eu pensei que seria o fim. Pensei que Deus nos rejeitaria, como rejeitamos suas leis. Mas Moisés subiu o monte novamente.
Ele implorou por nós, com o rosto no chão, suplicando por misericórdia, e Deus ouviu. Ele renovou a aliança, gravou novas tábuas e nos deu uma chance. As leis não eram um castigo, elas eram um presente. Cada mandamento, cada ritual, cada sacrifício apontava para algo maior. Um Deus que deseja estar perto, que perdoa, que transforma. As palavras de Deus ecoavam. Não colherás até as extremidades do teu campo, nem recolherás as espigas caídas, para que os pobres e os estrangeiros as colham. E isso não era apenas sobre agricultura, era sobre generosidade, sobre lembrar que tudo vem de Deus. Outro mandamento dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso mexeu comigo. Eu pensei no meu vizinho, um velho viúvo que mal tinha o que comer. Quantas vezes passei por ele sem ajudar? As leis estavam me desafiando a olhar para dentro, a mudar. Quando ajudamos a construir o tabernáculo, senti algo novo: propósito. Cada prego que eu batia, cada pano que eu estendia, era uma forma de dizer: eu escolho te seguir. Mesmo com minhas dúvidas, mesmo com minhas falhas, eu comecei a entender. As leis não eram sobre perfeição, eram sobre direção. Elas nos ensinavam a viver como um povo separado, um povo que refletisse o caráter de Deus. Cada sacrifício no tabernáculo me lembrava que minhas falhas tinham um preço, mas também havia esperança. Cada oferta apontava para um perdão que eu ainda não entendia completamente, mas a jornada estava apenas começando. As leis de Deus não eram só palavras gravadas em pedra. Elas exigiam ação. Um dia, enquanto caminhava pelo acampamento, vi uma mulher, uma estrangeira, colhendo espigas nas bordas do campo de um homem rico. Eu me aproximei, pronto para questioná-la, mas então lembrei da lei. Deixa as espigas para os pobres e os estrangeiros. Meu coração acelerou. Eu poderia ignorar, fingir que não vi, ou poderia obedecer. Olhei nos olhos dela, vi a fome e o cansaço, e algo mudou em mim. Peguei um punhado de grãos do meu próprio suprimento e coloquei nas mãos dela. Ela não disse nada, mas seus olhos brilharam com gratidão. Naquele momento, senti Deus mais perto do que nunca. As leis não eram só para o povo, eram para mim, para transformar meu coração. Mas nem tudo era tão simples. As leis também traziam tensão. Um dia, ouvi gritos no acampamento. Um homem havia sido pego roubando comida de outra tenda. A lei era clara: não furtarás. Mas quando o vi, algemado, com o rosto sujo de vergonha, reconheci-o. Era Jorá, um pai que havia perdido sua esposa no deserto. Ele roubou para alimentar seus filhos. O povo exigia justiça, mas meu coração estava dividido. Como obedecer à lei sem ignorar a compaixão? Fui até ele à noite, levei pão e água e conversei com os anciãos. Eles decidiram perdoá-lo, desde que ele trabalhasse para restituir o que tomou. A lei trouxe justiça, mas também abriu espaço para a misericórdia. Percebi que Deus nos chamava não só a obedecer, mas a entender o coração por trás das leis. As leis também moldaram nossa fé. Cada sábado, quando o sol se punha, o acampamento ficava em silêncio. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não era só sobre descansar, era sobre lembrar quem éramos. Sentávamos em círculo, compartilhando histórias da libertação, cantando salmos sob as estrelas. Eu sentia uma paz que não explicava. Mas nem todos abraçavam o sábado. Alguns murmuravam, queriam trabalhar, colher mais. Eu mesmo, uma vez, pensei em ignorar o dia para terminar uma tarefa. Mas quando parei, quando obedeci, senti algo maior. Era como se Deus estivesse me dizendo: confie em mim, eu sou suficiente. O sábado me ensinou a soltar o controle, a crer que Deus proveria. As leis cerimoniais, com seus sacrifícios, eram ainda mais profundas. Uma vez, vi um cordeiro ser oferecido no tabernáculo.
O sangue escorria, o cheiro de fumaça subia e o sacerdote orava por perdão. Eu tremia, sabendo que minhas falhas também precisavam de expiação. Mas então ouvi o sacerdote citar as palavras de Deus. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Levítico 17:11. Cada sacrifício apontava para algo que eu só entenderia anos depois. Um Salvador que pagaria o preço final. Aquela visão mudou minha forma de ver as leis. Elas não eram um fardo, eram uma ponte para Deus. Com o tempo, as leis começaram a transformar o povo. Onde havia caos, surgiu ordem. Onde havia egoísmo, cresceu generosidade. Mas a transformação mais profunda foi em mim. Um dia, enquanto orava perto do tabernáculo, vi uma criança brincando com uma pedra. Ela caiu e se machucou, e eu corri para ajudá-la. Sua mãe, uma viúva, me agradeceu com lágrimas. Ela disse: "Você é diferente, Eliel. Antes você passava por nós sem olhar, agora você vê." Essas palavras me acertaram como um raio. As leis de Deus não apenas guiavam minhas ações, elas estavam moldando quem eu era. Eu estava aprendendo a amar meu próximo, a viver para algo maior que eu mesmo. E sabe o que é mais incrível? Essas leis ainda falam conosco hoje. Elas nos lembram que Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos. Para os cristãos, essas leis encontram seu cumprimento em Jesus, que disse: "Não vim abolir a lei, mas cumpri-la." Mateus 5:17. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos e ofereceu o perdão que os sacrifícios apenas apontavam. Ele foi o sacrifício final, aquele que nos libertou não apenas do Egito, mas do peso das nossas próprias falhas. Eu, Eliel, nunca esqueci aquela noite no Sinai. O trovão, as tábuas, o bezerro, o perdão. As leis de Deus me ensinaram que a verdadeira liberdade não é viver sem regras, mas viver para aquele que nos criou. Hoje, eu pergunto, e você? Já sentiu um vazio que nenhuma liberdade pode preencher? Já se perguntou qual é o seu propósito? As leis de Deus no antigo Israel ainda ecoam, chamando cada um de nós para algo maior. Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Qual mandamento mexeu com seu coração hoje? Deixe um like nos comentários, porque sua história pode inspirar outra pessoa. Se você sentiu algo forte assistindo isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, mas só se tiver coragem de mergulhar mais fundo nas histórias que mudam vidas. Até a próxima.